irmãos tenham um pouco de paciência comigo nessa noite. Como de costume, eu gosto e prefiro pregar uma palavra expositiva. Qual que é? Aquela que a gente lê, explica e depois aplica. A gente tem 99,8% de acertar a mensagem e não sair dela quando a gente expõe o texto dessa forma. Amém? No começo do ano, eu tive um convite e, por tema, tinha esse texto aqui. Essa história também se passa no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, e também está registrado em Isaías, nos seus capítulos 36, 37 e 38. É a mesma história, mas eu entendo que nesse livro dos Reis, no seu capítulo 18 e 19, existe uma maior riqueza de detalhes, irmãos. E enquanto eu estava meditando essa semana sobre essa palavra, eu entendi que Deus, Ele gostaria de falar conosco muitas coisas dentro desse texto. Se a gente parar por cada detalhe aqui, irmãos, eu acho que 2, 3 horas pregando cada detalhe, cada parada desse texto seria pouco, mas eu sei que Deus nessa noite quer ser também objetivo para falar conosco e aos nossos corações. Amados, esse texto aqui nos fala de 2 reis. Senaqueribe, rei da Síria, era um grande império naquele momento, até onde se entendia como o mundo, o império assírio, ele dominava. Era um império cruel que invadia reinos e cidades e as tomava de forma bem rebelde, bem massacrante. Porém, nesse tempo aqui, depois de indas e vindas, o povo de Israel, depois de muitos cativeiros, depois de muitos domínios, muitas prisões, se encontra nesse momento aqui livre, nesse momento vivendo de certa relativa paz, mesmo que esse reino de Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte com as suas 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, a de Benjamim e a de Judá, o qual nós vamos frisar nessa noite, mais precisamente na tribo de Judá, que tinha como seu líder ali o rei Ezequias, como nós lemos no capítulo 18, a partir do seu primeiro versículo. A palavra vai nos informar, irmãos. Eu quero aqui dar alguns números e depois nós vamos discorrer dentro desse texto. Ezequias, como eu disse, ele era rei de Judá, ele era filho de Acás, ele tinha 25 anos quando assumiu o reinado de Judá, um jovem que ainda não tinha experiências com Deus, porém o Senhor assim o tinha escolhido para, na sequência do seu pai, reinar o seu povo. E ele reinou ali por 29 anos. Diz os primeiros versículos do capítulo 18, que ele fazia o que era reto ao Senhor. Ele tinha uma vida íntegra, uma vida fiel. E vai dizer o texto do capítulo 18, que por essa conduta dele, o versículo 3, e fez o que era reto ao Senhor, aos olhos do Senhor, conforme tudo que seu pai Davi fizera, e por isso o Senhor era com ele. E aqui a gente já vai entendendo que quando a gente mantém uma fidelidade com Deus, quando a gente anda com nossa vida consagrada, em retidão, servindo a Deus e dando a Ele toda a honra, toda a glória, não tem como Deus não ouvir as nossas orações, não tem como o Senhor nos dar vitória perante as nossas batalhas, não tem como nós não encontrarmos em Deus o refúgio necessário nos momentos de angústias. Então a gente aqui vai entendendo desde já que quando a gente faz aquilo que é reto ao Senhor, Ele é conosco. Na primeira investida que o rei da Síria, Senaqueribe, faz ao povo de Judá, ele não obteve êxito.
me faz entender ao decorrer do texto, e depois nós vamos compreender um pouquinho melhor, que quando Senaqueribe tenta ali invadir o povo de Israel no seu contexto geral, dentro dos seus 2 reinos, para o tomar, ele não consegue, ele não obtém êxito. O versículo 7 vai dizer assim: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. O rei da Síria tentou invadir e tomar Judá, mas como ele era reto, mas como ele tinha uma conduta fiel ao Senhor, ele conseguiu resistir a todas essas investidas, e o rei da Síria não conseguiu dominá-lo. A gente vai se assemelhando a algumas coisas dentro desse texto sobre a nossa vida. Quando a gente está na presença do Senhor, nós nos sentimos fortalecidos, porque estamos ligados no trono da graça, e quando nós nos ligamos no trono da graça, o Senhor nos dá força e ousadia para pelejar contra o nosso inimigo, independente da sua fama, independente da sua grandeza, independente da sua rebeldia. Nós sabemos que o Senhor é conosco, e nós enfrentamos com ousadia, porque temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida. É assim que funciona nas nossas vidas, e não foge muito disso. Senaqueribe, rei da Síria, ele reinou por 24 anos. Ele reinou entre os anos 705 e o ano 681 a.C. Ele queria dominar a Israel, ia começar por Judá, pela parte que ele achava que conseguiria dominar, o reino do sul, mas ele não obteve êxito, pastora. O que esse rei agora faz? Se aqui não teve jeito de entrar no trono do reino de Israel, no seu contexto geral, eu vou fazer diferente. Agora eu vou lá para o norte, vou invadir o reino do norte. São 10 tribos. É engraçado, porque acredito, pela quantidade de tribos, teria um exército mais numeroso, teria uma maior dificuldade de invadir. Porém, não é isso que ocorre. Ele invade o reino do norte, ele luta ali por 3 anos, e domina Samaria, que era a capital do reino do norte. E depois desse domínio, ele pega todo aquele povo, toda aquela população do reino do norte, e leva para a Síria cativo. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação. O inimigo, muitas vezes ele quer entrar no nosso lar, ele quer entrar na nossa família, e ele vai aonde? Aonde tem fragilidade, aonde tem brecha, aonde tem fraqueza, aonde tem infidelidade ao Senhor. O reino do norte me faz entender que não estava bem na sua comunhão com Deus, porque Senaqueribe, quando tenta entrar no reino do sul, não obteve êxito. Mas quando ele vai para o norte, ele luta por 3 anos, demora um pouco, mas domina. É necessário a gente resistir toda a investida do inimigo, porque ele vai continuar lutando para tentar nos dominar. Ele vai tentar achar alguma brecha para entrar na nossa vida, nos dominar e levar cativo, para que a gente seja escravizado espiritualmente por ele. Mas nós estamos aqui para aprender com o nosso Deus, é aquele que nos dá força. Se talvez você se encontra com esse espírito do reino do norte, talvez mais fraco, até tem resistido, mas está vendo que não vai ter força e talvez vai naufragar, o Senhor nesta noite fala que Ele te dá a força necessária para que você resista toda investida do inimigo, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Não entregue os pontos, não baixe a tua cabeça diante da afronta, não.
Você tem um Deus no céu, um Deus que é chamado Deus vivo, é o único Deus de todas as religiões que é chamado de Pai, Abba, Pai. Você tem um Deus que pode ouvir a sua oração. Talvez você ache que o teu inimigo é mais forte, isso não é problema nenhum, e isso pode ocorrer. Eu já citei alguns versículos aqui, eu gosto de citar, Salmo 142, se eu não me engano, o verso de número 4, onde Davi fala: Senhor, olha para a minha direita e vê, não há quem se compadeça de mim, refúgio me falta, olha, os meus inimigos são mais fortes do que eu vou naufragar, eu não vou resistir, mas ele encontra força no Senhor, a força dele estava em Deus, mas o Senhor o socorreu na sua dificuldade, e Deus foi com ele. Abra a sua boca nessa noite e clame ao Deus do céu, porque Ele vai ouvir a tua oração. Faça a ligação 333, qual que é essa? Jeremias 33, 3. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez você tenha achado que o seu Deus não vai conseguir entrar nesse seu problema. Quantas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir? Quantas vezes a gente acha que vai naufragar? Quantas vezes a gente desiste dos nossos sonhos? Sabe por que isso acontece? Porque a gente coloca a nossa esperança nas nossas próprias habilidades e se esquece que nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, porque é Ele que nos sustenta com a destra da sua justiça, por amor ao seu nome. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor. Um reino que já estava dividido entre dois reinos, norte e sul, agora ficou pior, porque o reino do norte tinha sido dominado, mas Judá está ali firme, Ezequias está ali firme. Talvez, aqui conjecturando, talvez Ezequias, quando viu a situação dos seus irmãos do norte, tenha se lamentado e dito em seu coração que Senaqueribe poderia ter entrado lá, mas não entraria no seu reino. Não entraria porque o Senhor era com ele. Bendito seja Deus. Isso aconteceu no 4º ano, porém, 10 anos depois, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe ele volta a sitiar Judá, Benjamim, todas as suas cidades do reino do sul. E ali diz o texto e a história que Senaqueribe ele dominou aproximadamente 46 cidades. Colocou seu exército ali acampado, intimidando. Porém ainda Jerusalém, que era a capital do reino do sul, de Judá, ainda não tinha sido dominado. Lá no começo, quando o rei Senaqueribe vai com seu exército avançando até Judá, Ezequias ele percebe e ele fortalece os seus muros, coloca os seus soldados à frente para proteger pelo menos Jerusalém, porque o perigo era iminente. Louvado seja Deus. E me faz entender que durante o percurso desses 10 ou 14 anos, alguma coisa aconteceu. Porque o rei Ezequias, ele cede à pressão. Ele cede àquela afronta. Senaqueribe, o rei da Síria, ele entra no psicológico de Ezequias, dizendo: eu vou dominar, eu vou invadir. E vem aquele sentimento já de cativeiro, de novo cativo, de novo vão tomar todas as nossas posses, de novo todo esse mal vai sobrevir sobre o meu povo, de novo as mesmas dificuldades, parece que a gente não tem paz, ninguém pode ver a gente em paz que quer dominar a gente. É difícil, né?
Quando você acha que está tudo bem, vem uma notícia ruim. Quando você acha que as coisas vão começar a avançar, vem aquela notícia triste que te derruba. Mas alguma coisa aconteceu aqui no caminho. Parece que toda aquela fidelidade, parece que toda aquela reverência, parece que todo aquele andar em retidão perante o Senhor, parece que não existe mais. Isso me faz entender no versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Como quem diz, tudo aquilo que você pedir eu vou te dar. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. O 15. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. O 16. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Tomou tudo que era precioso, as portas, todos os utensílios, tudo aquilo que tinha de maior valor na casa do Senhor, tudo aquilo que tinha uma importância na vida daquele povo, o rei Ezequias entrega. Pastora, Deus me faz fazer uma aplicação aqui, de que pessoas então estão entregando aquilo que é mais precioso que o Senhor te deu. Você está entregando na mão do seu inimigo. Você está deixando se valer pela afronta. O teu inimigo, como diz a palavra, ele ruge como um leão, mas ele não é leão. Leão é só Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O inimigo muitas vezes, ele não se faz de muita força. Diferente do texto aqui que Senaqueribe e a Síria era um grande reino, ok. Mas muitas vezes a gente está potencializando o nosso inimigo e está entregando, não vai dar, essa luta é grande, e não é. Aí você começa a entregar os pontos, você começa a fazer aquilo que não agrada mais ao Senhor, você começa a perder a sua comunhão, você começa a perder o prazer de estar na casa de Deus, você começa a ter só interesse quando vem aqui, e diferente de muitas vezes quando você vinha para genuinamente dobrar os seus joelhos e chorar perante o seu Deus, independente daquilo que Ele vai fazer na sua vida, como foi cantado nessa noite, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça na minha vida, ainda que as coisas momentaneamente não dão certo, eu vou continuar o Senhor, e esse cântico não está mais nos teus lábios, e você tem entregado os pontos, mas nessa noite o Senhor quer fortalecer o teu espírito e a tua alma, dizendo que a fidelidade dEle não muda na sua vida. Talvez o que está mudando é a sua, mas nessa noite Ele fala: se você não tem força, eu vou te dar. Se você não tem vigor, eu vou te dar. Se você não tem esperança, eu devolvo. Se você está fraco, eu te avivo, mas eu te coloco de pé, para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não tenha vergonha do seu irmão do lado, não tenha vergonha o que vão pensar de você. O seu irmão do seu lado, talvez o seu cônjuge, não entende as lágrimas que caem dos seus olhos. Talvez você tenha aquele sentimento de pequenez, dizendo que ninguém se importa com você, que os seus pais, que os seus amigos, que os seus pastores,
não te dão a mínima. Muitas vezes Deus permite algumas situações para que a gente se refugie só nele, direcione só nele, porque Ele quer te ensinar sobre a sua fidelidade e o amor que Ele tem pela sua palavra. É Ele quem te chama, é Ele quem te sustenta, é Ele, o Senhor que te escolheu. Isaías 40, o primeiro versículo diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu sou contigo, tu és meu. Acabou. Você é propriedade do Senhor, você não é propriedade da Síria, que representa o mundo, que representa os nossos inimigos. A tua vida é do Senhor, você tem um dono, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Rei. E nós vamos frisar muito isso. Essa história fala de 3 reis. Irmão, mas Senaqueribe, Ezequias, quem que é o outro? É o Senhor. Ele vai mostrar que Ele é o Rei da sua vida. É Ele. Bendito seja Deus. Ezequias então ele faz um acordo, entrega todos os teus tesouros, porém, ele ainda resiste em não servir. Um ponto positivo para Ezequias. Entregou tudo aquilo que ele tinha de valor, porém ainda não estava servindo. E Senaqueribe ele aceita, beleza, fechou, dá todos os teus tesouros, tudo aquilo que a gente leu aqui, nos versículos 14 ao 16. Porém, repentinamente, entendo eu que o inimigo foi lá na cabeça de Senaqueribe, dizendo: não, vai tomar tudo, ele vai começar a te servir também, eu quero que ele seja escravo. Repentinamente, Senaqueribe ele volta com a tua palavra, porque ele tinha feito uma aliança, um acordo, uma promessa com Ezequias para que eles não o servissem, deixaria ali, tranquilos, pagando seus impostos, tudo aquilo que eles tinham acordado. Louvado seja Deus. E eu entendo que Jerusalém era o coração de Israel, era o centro das atenções daquele povo, era onde Deus se manifestava, era onde estava a casa do Senhor, o seu templo, era onde o povo adorava, era o mais íntimo da sua condição de relacionamento com Deus. O inimigo ele pode muitas vezes ele tomar algumas coisas da gente, alguns pertences materiais, pode nos afastar algumas pessoas amigas, algumas pessoas da família, mas existe algo dentro do nosso coração, do nosso íntimo, onde Deus habita, que é inegociável. Vou repetir, não porque você não entendeu, mas para você frisar. Existe algo dentro do teu coração, muito íntimo. Muitas vezes nem a pessoa que está do seu lado ali, casado 20, 30, 40, 50 anos, entende. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece seu íntimo, do seu coração. E o inimigo quer tomar isso, porque enquanto ele não tomar, ele não sossega. Proteja aquilo que é de maior valor. Se durante esta caminhada você já perdeu algumas coisas, já cedeu algumas coisas, não cede aquilo que é mais importante, que é a sua comunhão, a sua fidelidade, é ainda o pouco de temor que resta em seu coração perante o Senhor. Não ceda, se revolte contra isso, porque nessa noite o Senhor quer se valer como Rei na sua vida, quer te proteger e quer te fortalecer para a glorificação do nome dEle. Senaqueribe sai, depois dessa afronta, para tomar outros reinos,
ele passeia ali na região, tomando outras cidades de outros reinos. Ele envia ali Rabsaque a Ezequias, porém Ezequias ele entende que Rabsaque não estava com boas intenções. O que ele faz? Manda alguns dos seus servos, dizendo, vai ver o que esse camarada quer. Rabsaque era um tipo de um general do rei da Síria. E Ezequias ali envia seus servos. Rabsaque ele zomba da confiança que Ezequias tem em Deus. Ele diz que, aí ele começa, irmãos, eu estava lendo o texto, Rabsaque ele começa a trazer à memória algumas coisas que aconteceram no passado com o povo de Deus. Ele começa a relatar da fidelidade que Deus teve com eles lá no Egito, tirando eles de lá, atravessando o mar, matando os seus inimigos, e ali ele faz uma certa afronta, dizendo, o Deus de vocês talvez tenha feito todas essas coisas, porque talvez lá o rei do Egito é meio fraquinho, mas o meu império é maior, o nosso Deus, o Nisroch, ele é mais forte, é incomparável. O Deus que livrou vocês lá no Egito, não vai livrar dessa vez. Porque todos os reinos que a gente tem dominado, o Deus ou os deuses desses reinos, nenhum resistiu. E vai acontecer a mesma coisa com o Deus de vocês, não vai livrá-los. Zomba. Porque Ezequias estava falando que Deus mais uma vez seria fiel com o seu povo. Quero aqui apenas falar do versículo 7 do segundo livro das Crônicas, capítulo 32, o versículo 7, onde Ezequias diz assim, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Olha que interessante, mesmo ele dizendo lá no capítulo 18, o 14, na segunda parte, dizendo que ele tinha pecado e tinha cedido. Mas dá uma luz no seu coração, na sua mente, onde ele volta a recordar toda a fidelidade que Deus tinha com ele. Ele está diante daquela afronta, e ele fala para o seu povo, olha, o Senhor será conosco. Eles são numerosos, mas Deus ele é maior. Deus ele é maior, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Lembrando da fidelidade. Talvez, num raro momento de sensatez no seu coração nessa noite, você está se lembrando quando Deus ele era fiel na sua vida. E hoje você está entendendo que algumas coisas e circunstâncias têm acontecido, ou porque Deus tem permitido, ou porque você tem fraquejado no meio do caminho, dando a brecha para que o inimigo o afronte e o enfraqueça e o tire da presença de Deus. Mas mesmo diante de toda essa zomba de Rabsaque, o Senhor tem algo a fazer naquele povo para mostrar novamente a sua fidelidade, mostrando que ele não mudou em circunstância nenhuma. Bendito seja Deus. Rabsaque ele diz que Ezequias estava enganando o povo deles. Rabsaque ele pede 2.000 homens, olha a afronta. Eu li umas 15 vezes para depois entender isso. Presbítero Vaguinha. Ele pede 2.000 homens, envia 2.000 homens aí, porque eu tenho 2.000 cavalos aqui. Aí o rei Ezequias, ele fala, não tem soldado preparado para montar esses cavalos. Zombando. Vocês são fraquinhos. Arruma 2.000 homens, que dão uns 2.000 cavalos, aí vocês tentam brigar com a gente. Só que,
a gente não guerreia com a arma do inimigo. Provérbios 21:31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Tem um ditado aí que diz que, agora que eu lembrei, cavalo dado não se mostra, não se, como que é? Se olha os dentes, né? Sei lá, mais ou menos assim, você entendeu? Desconfia, irmãos, não recebe aquilo que o inimigo quer dar para você. O Senhor tem coisa melhor para dar para você, guerrear suas guerras. Mas o inimigo zombando, dizendo que ia, de certa forma, fortalecer o reino de Judá a Ezequias. Só que Deus tinha algo superior, como eu li lá, segundo Crônicas 32, dizendo que o Senhor iria guerrear a guerra deles, que eles poderiam ficar tranquilos, descansar. Nenhuma flecha, nenhum escudo, nenhuma arma, nenhuma flecha seria lançada na cidade, porque o Senhor os protegeria. Você não vai precisar guerrear essa guerra, o Senhor vai pelejar por você. Tem guerras que a gente peleja junto com o Senhor, mas tem guerras que o Senhor vai mostrar a sua grandeza, vai dizer assim, ó, senta, assiste de camarote e vê minha exibição. O Senhor pode se exibir, a gente não, tá? Tem que ser humilde, descansar nele, porque dele vem a nossa vitória. Rabissaque, ele se põe de pé depois que ele faz essa zombaria com Ezequias, com seu povo e com Deus. E ele exclama, como eu li no versículo 19, segunda parte: assim diz o grande rei, o rei da Síria. Olha que afronta, dizendo para o povo de Judá, para Ezequias, dizendo, ó, esse é o grande rei, Senaqueribe, é ele o rei da Síria, ele deve ser temido. Rabissaque intimida e diz que Ezequias continuava ali, iludindo o povo, dizendo que Deus não poderia livrá-los. Os deuses das outras nações também sucumbiram e aconteceria a mesma coisa com o reino de Judá e o seu Deus. Mas o nosso Deus, ele é maior, mas o nosso Deus é melhor, o nosso Deus, ele é incomparável. Nada, irmãos, nada se compara ao nosso Deus. Não faça da sua luta maior que o nosso Deus, porque ela não é nada perante o Senhor. Ele traz à existência aquilo que não existe. Já pararam para pensar a profundeza disso, irmão? O que era o universo antes de Deus? Não existia. Simplesmente Ele criou todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. Todas as visões que temos visto nos textos bíblicos, Isaías, João na ilha de Patmos, ele vê um Deus como rei, assentado em seu alto e sublime trono. Ele se encurva para ver o que se passa na terra. O globo terrestre serve como estrado dos seus pés. Ele mede as águas da terra com a concha das suas mãos. Quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? Quem é como Ele? Bendito seja o Senhor. Depois dessa afronta, deixa eu correr, não vou conseguir terminar tudo, mas vamos lá. Ezequias, ele rasga as suas vestes, ele fica indignado. Os seus servos também, que trazem essa palavra de Rabissaque, também se humilham. O que ele faz? Ele entra na casa do Senhor, como diz o versículo 19, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Frise isso:
Ezequias ouve aquela afronta, rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e entra na presença de Deus, na casa do Senhor, para humilhar, para comunicar somente aquele que poderia livrar o seu povo, para comunicar a Deus, dizendo: Senhor, ele estava me afrontando, estava afrontando o meu povo. Sabe aquela coisa de... Eu tinha um primo, irmãos, quando eu era criança, ele era briguento, ele era mais velho, e toda briga, todo aquele meu amigo de rua que queria me bater, eu falava: Rogério, me socorre, briga por mim, porque ele era forte, ele batia em todo mundo, e eu socorria nele. E Ezequias faz mais ou menos aqui, irmão, brincando um pouquinho, ele: Senhor, enquanto está me afrontando, beleza, enquanto está afrontando o seu povo, beleza, mas agora ele está dizendo que o rei Senaqueribe, ele é maior que o Senhor. Passa o problema para Deus, dizendo que o Senhor não pode livrar, mostra que o Senhor é grande, mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é poderoso, e cala esse inimigo de uma vez. O socorro ele busca em Deus, ele entra na casa de Deus. A oração muda vidas, muda histórias. A oração move a mão de Deus, a oração move o coração de Deus, a oração move a tua vida para a glorificação do nome do Senhor. Não se cale, está diante de uma afronta, entra na casa do Senhor, porque Ele vai ouvir a sua oração. Louvado seja Deus. Quando ele entra na casa do Senhor, fala de intimidade, fala de quebrantamento, fala de deixar as suas queixas ali perante o Senhor. Está faltando comunhão? Entra na casa de Deus. A luta está difícil? Comunique o Senhor. As provas parecem que não acabam, a paz que está reinando de momento parece que está se esvaindo. Entra na casa do Senhor, porque lá você vai ouvir as palavras necessárias para avivar o seu coração e você enfrentar essa dificuldade, glorificando o nome do Senhor. E depois que ele entra, por algum momento, Ezequias, mesmo entrando na casa do Senhor, ele se sente um pouquinho desolado. Ele acha que a situação ali está difícil. Porém, o profeta Isaías responde o seu rei Ezequias. Isaías disse para Ezequias não temer as palavras de Rabsaque. Enquanto Ezequias estava orando, Deus estava revelando lá para Isaías: pode comunicar ao meu servo, não temer, porque eu vou dar vitória para o seu povo. E tempos depois, Rabsaque, depois dessa afronta, ele volta de outras guerras e torna a enviar mensageiros com cartas agora, dizendo que Deus estava enganando. Agora não era mais o rei Ezequias que estava enganando o povo. Diante da palavra de Deus, através de Isaías, resposta de oração de Ezequias, agora Rabsaque, ousado, Henrique, sabe o que ele faz? Agora é o Deus de vocês que está enganando vocês. Falou por Isaías que vai dar vitória, que vocês vão ser vencedores, mas vocês estão sendo iludidos. Percebe que o inimigo está só latindo, mas em nenhum momento ele entra de fato na luta. Está acampado ali com milhares de homens, mas não invade Jerusalém. O inimigo, no fundo, ele sabe com quem ele está se metendo. Ele sabe que Deus só não dará vitória ao seu povo se seu povo desistir e fraquejar da confiança em Deus. Ezequias então direciona a sua oração novamente a Deus. Faz outra oração. O versículo 15, observe. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Observe que Ezequias, quando ele se despiu de rei, se prostrou, se humilhou,
ele está dizendo: rei não sou eu, rei é o Senhor. Quando ele entra na casa do Senhor, faz essa segunda oração, ele fala: o Senhor que habita entre os querubins, o Senhor que está sentado no seu trono, o Senhor que é rei, nem eu, nem Senaqueribe, o Senhor é Deus. Observe que o escritor, ele frisa a parte quando fala de rei, dando toda a glória ao Senhor, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nenhum que afronta o Senhor permanece de pé. Nenhum que se levanta contra o nosso Deus tem história para contar depois. Porque Deus não deve e não é afrontado. Ninguém. Um dia, segundo a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Grandes, pequenos, fortes, fracos, reconhecerão que só Ele é Deus e o resto é resto. Quando ele entra nessa segunda oração, ele frisa essas palavras, dizendo que o rei Senaqueribe tinha afrontado o Deus vivo, para que o Senhor fizesse justiça, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Então Isaías novamente ele envia mensageiros, dizendo que a oração de Ezequias tinha sido ouvida. O versículo 20, a segunda parte, diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. A oração foi ouvida. A humilhação, a entrega foi aceita por nosso Deus. Diz a palavra que Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito, um coração verdadeiro que se derrama perante a presença dEle. Se isso está faltando, talvez nessa noite faça você se humilhe perante o seu Deus, conte as suas queixas. Se o coração está contrito, chore na presença dEle, porque Ele também vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração. Louvado seja Deus. Deus ele ficou indignado com as palavras do rei da Síria, dizendo: a quem afrontaste e a quem blasfemaste? Deus disse que poria freios naquela afronta. Vai ter um fim essa tua luta, porque o Senhor já ouviu a sua oração, você já se humilhou, e Ele está trabalhando ao seu favor, para envergonhar o seu inimigo da sua alma, o seu inimigo espiritual, para mostrar que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Então Deus falou que eles não entrariam em Jerusalém, ninguém lançaria ali nenhuma flecha, como eu disse, nem um escudo, nem uma espada. Pelo caminho que eles vieram, eles retornariam. Ampararia a sua cidade, Jerusalém, por amor de si mesmo e por amor a Davi. Por que ele cita Davi? A aliança com o seu povo, aliança na sua descendência, porque Deus ele zela pelo povo dele, Ele guarda o seu povo, Ele protege o seu povo, para que as suas promessas, para que a sua palavra não caiam por terra, porque aquele que Ele prometeu em nossas vidas, se a gente permanecer fiel, como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa fidelidade em Deus move a mão dEle, Ele permanece fiel à sua palavra e à sua promessa em nossas vidas. Então, por fim, nem 2.000 homens emprestados com seus cavalos, nem 100.000 homens, nada. Naquela mesma noite, depois dessa afronta, o Senhor envia um anjo. Olha que humilhação. Um anjo fere 185.000 homens do rei da Síria. E na manhã seguinte, diz o texto, que todos esses homens eram corpos mortos.
afrontou, enfrentou, Deus não precisou de muita coisa. Pegou um anjo, como quem diz, desculpa a expressão, faz esse biquinho para mim, hein, anjo? Resolveu. Nosso problema para Deus, irmãos, para a gente pode ser grande, mas para Ele é nada. Deus, Ele envia os seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, para nos proteger. O Espírito Santo de Deus roga ao Pai ao nosso favor com gemidos inexprimíveis. Quer melhor ajudador do que esse? Quer maior auxiliador do que esse? O Espírito Santo rogando pelas nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. Deus, Ele honra a si mesmo, a sua fidelidade ao seu povo, caminhando para o fim. Senaqueribe, depois dessa derrota humilhante, ele volta para a sua terra, ele volta para a Síria, ele vai lá para Nínive, que é a capital do seu reino. E eu, quando li, também eu acho que eu li umas 48 vezes, não entendi, mas depois eu vim a entender. Do capítulo 19, o versículo 36. Senaqueribe foge depois dessa derrota humilhante. Diz a história que ele fica por lá com o restante do seu exército, que voltou 3 anos. O interessante é que o escritor do segundo livro dos reis, ele não termina, ele poderia até terminar no versículo 35, que diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos sírios a 185.000 deles, levantou-se pela manhã cedo, e eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, voltou e ficou em Nínive. Ponto, poderia parar aí no 36, mas não, o escritor ele faz questão de escrever o 37. O que é o 37? É a conclusão da história, é o resultado da afronta, é o resultado da vitória do povo de Deus. Lembra que Deus falou lá atrás, através do profeta Isaías, a Ezequias, dizendo que eles seriam feridos, cairiam mortos, o rei da Síria fugiria e morreria na sua terra. Sabe quanto tempo demorou? 3 anos. Sucedeu que, estando ele prostrado, é a chave também do texto dessa história, que eu vou finalizar com isso, na casa de Nisroque, seu Deus, o 37, tá? Segundo Reis 19, 37, para encerrar. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, enfim. Quando eu li as primeiras vezes, eu achei que era na sequência. Fugiu, foi para a terra, quando estava ali prostrado perante seu Deus, seus filhos foram lá e mataram. Não, demorou 3 anos. 3 anos. Agora eu quero concluir. Pastor, posso pedir para a igreja se colocar de pé para eu encerrar? Irmãos, por gentileza, se põe de pé para eu encerrar. A conclusão da história. O escritor poderia ter finalizado no 36. Mas ele fez questão de mencionar o fim de Senaqueribe, fazendo um paralelo entre esses 2 homens, esses 2 reis, que entraram na casa do seu Deus e clamaram a eles. Ele fez um paralelo entre esses 2 reis, que buscaram seu Deus, clamaram, mas apenas um respondeu e livrou o seu servo, dizendo que quando nós clamamos ao nosso Deus, entramos na casa dele, o Senhor nos livra. Quando a gente entra na presença dele, o único Deus que pode responder é o nosso. Porque Senaqueribe, quando entrou na casa do seu Deus, Nisroque, para clamar perante algum enfrentamento que ele estava tendo, e me faz entender, uma vez que os filhos mataram ele, é porque estava tendo problema. Ele clama ao Deus dele,
aliás, o Deus dele, mas não encontra solução, porque enquanto ele estava na casa, no templo do Deus dele, do Deus estranho, do Deus que não responde, do Deus que fraquejou 3 anos atrás, ele morre, dizendo que só o nosso Deus é rei, só o nosso Deus é Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Só o Senhor é rei. 2 reis, 2 destinos, 2 divindades. Ezequias, ele entra na casa do seu Deus e é salvo. Senaqueribe, ele entra na casa do seu Deus e morre, para que o nome do Senhor seja glorificado. A sua afronta vai cair por terra quando você entrar na casa do seu Deus. Ele vai mostrar que Ele é Senhor da tua vida. Ele vai mostrar que é o teu Deus e vai te livrar e mostrar que só Ele é Deus, só Ele quem ouve. Porque existe um Deus no céu que ouve oração. Existe um Deus no céu que pode nos salvar. Existe um Deus no céu que zela pelo seu povo. Existe um Deus no céu que pode mudar a sua história. Existe um Deus no céu que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor.